Senhor Deus amado. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Glória a Deus por mais um dia. Glória a Deus por mais uma manhã na presença do Senhor. Obrigada, Jesus, pelo seu amor, pela sua presença. Querido Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui junto de nós. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Toda honra e toda glória ao Senhor. Assim sempre será. Obrigada, querido amigo, Espírito Santo, que nos levanta, que nos dá ânimo novo todas as manhãs. Amém? Obrigada, Jesus. Que oração da madrugada poderosa. Como Deus tem agido, como Ele tem tratado, como Ele tem nos conduzido. É muito lindo o que Deus tem feito. O culto de ontem à noite aqui na nossa casa também foi lindo, foi poderoso, a presença foi estrondosa. O Espírito Santo toma o lugar de honra dele quando nós damos essa abertura, essa liberdade. E é assim que a nossa vida deve ser. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Pai querido, amado. Como que vocês estão? Como que vocês estão? Aqui nós estamos bem, graças a Deus. O versículo de hoje que nós vamos meditar sobre nós, hoje, está lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 33. Nós vamos meditar sobre a nossa vida, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Abre a sua Bíblia para você marcar. Novo Testamento, Mateus é o primeiro livro, capítulo 6, versículo 33. A versão NTLH diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Então nós oramos: Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor entre com providência em todas as necessidades da minha vida. A Tua palavra diz que se eu colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, o Senhor cuidará de todas as outras coisas. Eu decido colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu decido caminhar com o Senhor. O Senhor é tudo de mais importante que eu tenho. O Senhor é aquele que me dá a direção, que me ajuda diante das minhas decisões. O Senhor é o meu Pai, é o meu amigo, é o provedor da minha vida, da minha saúde. E ali você começa a declarar: obrigada, meu Deus, porque até aqui o Senhor me sustentou. O Senhor nunca me deixou faltar nada. E a Tua palavra diz que se eu te buscar e colocar o Senhor, o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, o Senhor me acrescentará todas as outras coisas. E assim eu farei todos os dias da minha vida. Te buscarei e terei a Tua justiça em primeiro lugar na minha vida. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Senhor Deus amado. Que nós possamos declarar essa palavra com muito amor, com muita verdade. Amém? Em nome de Jesus. Bom dia, Janaína, Mi, Deus Irene, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Esther. Aleluia. Bom dia, Selma, Cleocir, Damiana, Kezinha, Luzia, Selma, Marley, Michele, Keila, a paz do Senhor Jesus, Terezinha, Liliane. Glória a Deus por mais um tempo. Hoje é aniversário da nossa irmã Estela, né? Da Estela com I. Estela querida. Teve um tempo ausente por necessidade aos cuidados dos seus, né? Cuidando da sua mãezinha.
mas agora ela está de volta. Então nós desejamos em unidade e em concordância como irmãos em Cristo, que o Senhor venha abençoar a vida da irmã Estela, que o Senhor venha entregar sobre a vida dela todas as bênçãos que ela mais esteja precisando, que o Senhor Deus seja fonte inesgotável de tudo que ela precisa, amor, paz, saúde, vida longa, próspera. Que a unção da alegria visite ela no dia de hoje. Amém? Em nome de Jesus. Bom dia, Marineuza. Que o Senhor venha a tocar cada um de nós nesse dia de maneira profunda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, na autoridade do nome santo de Jesus, nós estamos aqui reunidos e glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome e declaramos a nossa total dependência do Senhor. Reconhecemos que somos vulneráveis, que somos pecadores e nessa hora, todos unidos, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Perdão, meu Deus, pelos nossos pecados conscientes, inconscientes, pelo que nós não lembramos, por ações que fizemos, Senhor Deus, no dia de ontem, por coisas que fizemos em tempos que não lembramos, por tudo aquilo que deixamos de fazer, que o Teu Espírito venha nos lembrar agora. Perdão, Pai. Molda-nos como é a Sua vontade. Somos vasos de barro na mão do Senhor. Queremos ser vasos preciosos nas Suas mãos. Queremos ser instrumentos do Teu reino, a levar a Tua palavra, o Teu amor, levar a mansidão do nosso Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que estão aflitos, desamparados, que se encontram desesperados, todos aqueles que se encontram excluídos, rejeitados. Que o Senhor venha nos usar, alcançar essas pessoas e levar o Teu amor, o Teu reino, a direção que o Senhor dá a todo aquele que Te busca, todo aquele que Te clama. Ah, Espírito Santo de Deus, nós precisamos da Tua presença todo o tempo na nossa vida. Não nos deixe nem um minuto. Nada somos sem a Tua presença, nada somos sem a Tua direção. Precisamos ser direcionados o tempo todo, todos os dias. Que os nossos olhos sejam bons para que o nosso corpo seja cheio de luz. Assim nós declaramos, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor coloque sobre nós uma nova armadura de Efésios 6. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Eu declaro que estamos revestidos do Teu poder, protegidos pelas armaduras das cortes celestiais, armaduras espirituais que estão bem ajustadas em nós. E essa armadura, ela está lavada no sangue do Cordeiro, sangue que nos blinda de toda seta, de todo dardo inflamado que vem em nossa direção. Queremos ter uma vida na Tua presença, Pai. É isso que nós declaramos em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Louvado é o Senhor nosso Deus, aquele que nos traz a vida e a alegria. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por termos a capacidade do entendimento, a capacidade de entendermos tudo aquilo que o Senhor nos traz, de podermos ouvir a palavra. Amém? Deus maravilhoso, que nos traz aqui todos os dias essa união. Obrigada, Jesus. Hoje nós vamos ler então Apocalipse 13. Nós vamos buscar o entendimento da palavra. Eu peço ao Senhor que conceda o entendimento, a clareza nos seus pensamentos. Que o Senhor venha trazer para você discernimento espiritual. Que a palavra de hoje traga mais posicionamento, mais verdade sobre a sua vida.
Que a palavra de hoje venha a criar raízes profundas em você. Amém? Capítulo 13 traz para nós sobre a canção dos 144.000, traz também as mensagens dos 3 anjos e sobre a colheita dos fins dos tempos, o surgimento do sistema do anticristo. Esse é o tema central, né? O surgimento do sistema do anticristo, que é sobre o poder político, a religião enganosa, é isso que nós vamos ver, e o controle econômico. Então esse capítulo ele revela para nós como Satanás tenta imitar a Deus. Satanás tenta imitar a Deus por meio de um sistema que é uma autoridade falsa, que vem representado como a besta do mar, uma religião falsa, que é a besta da terra, e uma marca de controle representado pelo número 666. Vamos para a leitura então? Obrigada, Jesus, que o seu amor venha nos trazer. Aleluia. É importante que a gente entenda que o dragão, que é Satanás, ele foi expulso do céu. Nós lemos isso ontem, né? No capítulo 12. Agora ele age na terra. É importante que a gente tenha esse entendimento. Ele não cria nada. Ele apenas imita Deus. É isso que ele faz. Então Satanás ele monta essa trindade falsa. Entendam isso. Que é o falso pai, que é o dragão. A besta do mar é o falso Cristo. E a besta da terra é o falso Espírito Santo. Então o mar representa, que nós vimos na Bíblia, o mar simboliza povos, nações, multidões, representa o caos político e social. É isso que o mar representa na Bíblia. Daniel capítulo 7 confirma isso. Anota para você ler depois, Daniel capítulo 7. Então essa besta ela surge do cenário político mundial. E as características da besta do mar, ela tem 7 cabeças, 10 chifres, nomes de blasfêmia. Entenda isso. Isso aponta para o poder político global, reinos sucessivos, autoridade estatal concentrada. Eles tentam ser Deus, imitar Deus, mas não conseguem, não é possível. Não tem autoridade sustentada para que se mantenha. Entende? É um sistema político personalizado por Satanás. É um sistema culminado em um líder corrompido. O anticristo não é só uma pessoa, entenda isso. O anticristo não é só uma pessoa. O anticristo é a personificação final de um sistema. É um todo envolvido. Poder político global, sistema econômico, reinados sucessivos, autoridade concentrada. E nós vamos ver que durante a leitura nós vamos ter um entendimento maior, porque com esse engano de Satanás, aqueles que estão cegos espiritualmente, eles vão admirar tudo o que vai acontecer. Os que estão cegos espiritualmente, os que amam os prazeres do mundo, eles vão ficar admirados por tudo que o anticristo vai fazer. Ó Deus amado, isso vai gerar uma admiração mundial. É isso que nós vamos ver. Vai trazer espanto, seguimento em massa. As pessoas vão seguir o falso Espírito Santo em massa. E nós vimos sobre isso, apostasia. As pessoas se perderão ao engano. Nós já lemos sobre isso. Então o que isso traz? O que Apocalipse mostra para nós? E principalmente nesse capítulo 13, um colapso político que se restaura, ou uma falsa ressurreição.
É isso que o diabo vai imitar. É isso que ele vai tentar trazer aos que estão vivendo uma vida de engano. Aparência de vitória sobre a morte. E é importante que nós tenhamos conhecimento da palavra para que nesses tempos nós não sejamos enganados. Nós não seremos enganados. Em nome de Jesus. Por isso é tão importante ter o conhecimento da palavra. Satanás imita a ressurreição de Cristo. E quem não conhece a verdade será enganado. A besta, representada nesse capítulo, traz muitas blasfêmias. E o discernimento espiritual em nós trará essa visão, essa sensibilidade. A besta se coloca no lugar de Deus nesses tempos, nesses dias com mais intensidade. Porém, aquele que tem discernimento vai entender que ela fala contra o céu, persegue os santos, né? Isso é o ápice do orgulho humano. É o ápice do orgulho humano. O homem querendo ser Deus. O homem querendo ser Deus. Está escrito lá em Gênesis, no capítulo 3. Obrigada, Jesus. Pegue sua Bíblia, vamos ler comigo. Versículo 1 diz assim: Depois olhei, apóstolo João falando, depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com ele estavam 144.000 pessoas que tinham o nome dele e o nome do pai dele escritos na testa deles. Com Deus. E o nome do pai dele escrito na testa delas. Então, ouvi uma voz do céu que parecia o barulho de uma grande cachoeira ou o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como a música de arpistas tocando suas harpas. Os 144.000 estavam diante do trono, e dos 4 seres vivos, e dos líderes, e cantavam uma nova canção, que somente eles podiam aprender. De toda a humanidade, eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Eram os que se conservaram puros porque não haviam tido relações com mulheres. Seguem o Cordeiro aonde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Eles nunca mentiram, nem cometeram nenhuma falta. Então veja. Gente, perdão. Eu fui lá no capítulo 14. Aonde eu fui? Me perdoa. É o capítulo 13. Eu fitei o olho aqui, acho que o Senhor está pedindo um tempo de aceleramento. Olha só. Versículo 1, capítulo 13, diz assim. Obrigada, Jesus. Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças. Versículo 1, capítulo 13. Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças. Uma coroa em cada um dos chifres, e nomes que eram blasfêmias escritos nas cabeças. Então aqui nós vemos uma besta subindo do mar. A besta subindo do mar. O mar, então, como nós vimos, representa povos, nações e caos humanos. A besta é o sistema, é o líder anticristo. As 7 cabeças e os 10 chifres representados no versículo 1 traz o poder político mundial fragmentado, mas unido. Então olha só, poder fragmentado, mas unido. Existe uma união das trevas. O mal se organiza através das estruturas de poder. As trevas, elas são
Os demônios são muito organizados. Eles são muito unidos, porque eles só têm um propósito: destruir, matar e roubar almas. Versículo 2 diz assim: o monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como o de um urso e a sua boca era como a de um leão. E ao monstro o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Parecia um leopardo, urso e leão. É assim que está descrito. É uma referência direta. Se você ler em Daniel 7, traz uma referência direta em relação a isso, em relação a impérios passados. O anticristo, ele herda o espírito dos antigos impérios opressores. Todo império opressor passado, ele vem representando o anticristo. Esses espíritos, eles acompanham o anticristo. Olha o versículo 3, o que diz para nós. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Veja só o que está dizendo aqui. Uma das suas cabeças tinha ferida de morte, mas foi curada. Lembra que logo no início eu disse que Satanás, ele vai começar a tentar imitar Deus. Ele vai começar a tentar imitar. Vai tentar imitar a ressurreição. E nessa hora é isso que acontecerá. As pessoas ficarão admiradas. A falsa imitação da ressurreição de Cristo será nessa hora. Então Satanás copia Deus. Para quê? Para enganar. Para as pessoas ficarem enfeitiçadas. Para as pessoas acreditar que ele tem o poder. Aquele que está em Cristo não será enganado, porque conhece a palavra. E desde o primeiro capítulo que nós estamos estudando aqui, o Evangelho, né? Desde o primeiro capítulo de Mateus, é muito forte o que Deus diz. A palavra nos liberta, a palavra nos protege, a palavra nos salva. Porque quando nós somos cheios da palavra, nós conhecemos a verdade e nós não seremos enganados. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você não será enganado. A verdade vai trazer para você o discernimento que você precisa, para que você não caia nos enganos do anticristo, nesse tempo revelado ao apóstolo João de Apocalipse. O versículo 4 diz assim: todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Ele adorava também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Olha aqui, uma imitação, quase querendo dizer o que nós dizemos sobre a nossa vida, o que nós proclamamos sobre a nossa vida como cristãos. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então aquele que não conhece a verdade, aquele que não conhece a declaração da promessa de Deus sobre a nossa vida, cairá no engano. Porque por trás desse sistema há uma adoração espiritual errada. Há uma adoração espiritual errada. O povo adorará o dragão e a besta. Por verem essa falsa imitação da ressurreição, o povo ficará admirado. Então, eles adorarão o dragão e a besta. E é muito claro aqui. Todos adoravam o dragão. Por quê? Porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Só que a nós não. Nós não seremos enganados. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 5 diz assim: foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses.
Veja, a boca que falava arrogâncias e blasfêmias. O espírito do anticristo, ele ataca diretamente a verdade sobre Deus. E nós não aceitamos. O nosso espírito não condiz com essas blasfêmias. Nós sabemos que nós reconhecemos aquilo que é incoerente, a verdade da palavra. Nós conhecemos a palavra. Por isso, nós estaremos de pé na presença do Senhor, firmes, perseverando nesses tempos, em nome de Jesus, até que o Senhor nos leve para a glória. Veja, o versículo 6 diz assim: ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Aquele que hoje é resistente a crer em Deus, na sua soberania, na sua majestade, eles serão facilmente levados por esse caminho do dragão e da besta, do monstro, porque é tudo que a pessoa quer ouvir. Quantos corações endurecidos você já tentou tratar? Em nome de Jesus. E a pessoa, ela decide permanecer duvidando, blasfemando. Então esse povo terá uma admiração nesse tempo, porque na verdade é tudo que ela queria ouvir. Então ela será enganada, ela será arrastada por esse sistema político falso, por esse sistema que atrai as pessoas ao engano. O versículo 7 diz assim: foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Então permitiu-lhe fazer guerra contra os santos. Lembra que Deus permite? Deus permite tempos de aflições, tempo de deserto. Deus permite tempos difíceis, mas é limitado. Por isso nós precisamos continuar firmes. Deus determina um tempo. Deus determina qual é o tempo de aflição. Aí você que pode estar aqui hoje pela primeira vez pode se perguntar, mas por quê? Porque Deus é misericordioso e Ele traz o tempo difícil, o tempo do deserto, para que o povo se arrependa e volte para Ele. Para que o povo caia em si e entenda que é hora de se arrepender de verdade, sair do pecado, para ter a vida santa, para ter a vida, para ser lavado pelo sangue do Cordeiro e receber a salvação. Através do arrependimento, a fé, ela vem. A nossa fé é aumentada todos os dias. A palavra vem alimentar o nosso espírito. A nossa fé é aumentada pela palavra, pelo arrependimento dos nossos pecados, pela decisão do nosso posicionamento de vida, pela nossa dependência do Pai. Por isso Deus dá autoridade em um tempo limitado, para que Satanás haja, para que as pessoas sofram o tormento. Só que muitas vão escolher ainda assim ser enganadas. Entenda que a nossa fidelidade, ela sempre será testada por Deus. Sempre. Em todas as áreas da nossa vida. Entenda isso. Se você, eu vou dar um exemplo que muitos podem estar vivendo, muitos podem vir a viver. Se o seu coração queima em ter um ministério, em cuidar de pessoas, um exemplo. Ou se você já faz isso, pode ser que você já passou por isso. A nossa fidelidade sempre será testada. Quando nós começamos a ministrar, nós ministramos para uma pessoa, 2, 3. E pode ser por um longo tempo. Uma pessoa sendo salva, vale a pena tudo. Tudo vale a pena. A nossa fidelidade é pela transformação.
da vida das pessoas, do nosso coração em Deus. E Deus está ali, observando o que você tem feito. Se é por amor a Ele, ou se você está buscando quantidade, aplausos, visão. Você quer que as pessoas te vejam? Ou você quer transformar a vida das pessoas com amor? Essa fidelidade, entende? Aqui nós estamos falando de reino. Nós estamos falando do posicionamento do reino. Uma vida é importante. Uma vida salva. Valeu uma vida toda ministrando o Evangelho. Essa é a verdade da fidelidade ao Senhor. É você estar preparado para iniciar a obra, nem que for para você mesmo. Há um ano atrás, dia 7 de janeiro, quando o Senhor pediu para eu iniciar os estudos aqui, tinha dia que eu ministrava só para mim. Para mim e para o meu esposo. E eu ministrava. Porque o Espírito de Deus dizia assim no meu coração: as pessoas virão depois. Outros verão depois. Continua, é para mim. O culto é para mim. Entenda que o Senhor, Ele busca aqueles que de verdade querem entregar o coração a Ele. E esses, nessa hora difícil, que será os últimos dias, a nossa fidelidade vai estar fortalecida, porque nós decidimos buscar e sermos fiéis todos os dias, independente da circunstância, da situação, do momento. Nós continuamos sendo fiéis. É sobre isso. Em um relacionamento, a tua fidelidade diante de Deus, ela é provada em um dia difícil. Não são todos os dias de calmaria, de pacificação, de mansidão. Então você decide mudar, e aí hoje você faz uma refeição diferente para a sua família. E não é na primeira refeição que a sua família vai sentir o teu amor. É dia após dia. Dia após dia. É a perseverança no posicionamento de amor que vai levar a presença do Espírito de Deus no coração das pessoas que estão à nossa volta. A nossa fidelidade será testada o tempo todo. Entenda isso. Olha o versículo 8 que diz: todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós somos esses pertencentes a Cristo. Obrigada, Jesus. Nós somos esses separados que não adoraremos. Nós não adoraremos o anticristo. O nosso coração, o nosso espírito não aceitará. Nós não o reconheceremos. Nós nos manteremos firmes no amor, na verdade, em Cristo. A identidade em Cristo define o teu destino. Nunca se esqueça disso. Você tem uma identidade. Nós somos filhos amados, escolhidos, separados. Nós somos selados. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Isso define o nosso destino, a nossa fidelidade. Olha o versículo 9. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isso. Quem tem de ser preso, será preso. Quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada.
Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Então, nesses dias, nós precisamos nos lembrar dessa parte aqui, desse versículo. Exige de nós, eu e você, que somos povo de Deus, que a gente aguente firme o sofrimento, que nós tenhamos paciência e continuamos sendo fiel diante de tudo aquilo que nossos olhos verão, de tudo aquilo que nós veremos. Nós precisamos nos manter fiel, buscando a Deus, orando, adorando Ele, clamando, louvando, não nos distraindo com os horrores que nós veremos nesses tempos, com essas adorações ao anticristo. Não julguem, em nome de Jesus. Não julguem, não julguem. Isso é papel de Deus. Não abra brecha a Satanás nesse tempo. Não abra essa fresta para o demônio agir na tua mente, querendo trazer para você um espírito de juiz, um espírito que você é melhor que o outro, que você pode mais que o outro. Não, misericórdia, em nome de Jesus, não julgue. Não deixe o demônio agir na tua mente com um espírito acusador. Não permita isso, em nome de Jesus. Não permita, em nome de Jesus. Há um chamado à perseverança nesse tempo para nós. É isso que o versículo 9 e 10 traz. Sejam perseverantes, não parem. O louvor é uma maneira de adorar a Deus. Então já vai gravando na sua mente, no seu coração, que em tempos difíceis, se você não souber o que dizer, louve, adore a Deus, declare que Ele é santo, soberano, poderoso, que Ele é o seu Criador, que o teu nome está escrito no livro da vida. Isso tudo vai te fortalecendo. Olha o que diz o versículo 11. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecido com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Então, olha, parecia aqui na NTLH tá carneiro, em outras traduções tá cordeiro. Parecia um cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, o que isso representa? Aparência religiosa, mas é uma voz satânica. Aparência religiosa de cordeiro, de carneiro, mas a hora que falava, a voz satânica. Você conhece a voz do teu pai? Eu te pergunto. Você conhece a voz do Espírito Santo de Deus? Para você não ser enganado? Você só conhece a voz de Deus quando você tem tempo de intimidade com Ele. Quando você faz silêncio na presença dEle para ouvi-lo. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus. E aqui é clara a representação. Ele tinha 2 chifres parecidos com o de um cordeiro, mas falava como um dragão. Lembrem-se disso. Olha o versículo 12. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra é o povo. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Olha só, trazendo a falsa ressurreição, imitando a Deus, tentando imitar a ressurreição de Cristo. Os cegos espirituais vão crer e vão obedecer a Satanás nessa hora. Que nós possamos nos manter firmes, em nome de Jesus. Haverá sinais e milagres falsos. Sinais sem verdade é puro engano, é engano de Satanás. Hoje, muitos já estão sendo enganados. Muitos têm procurado caminhos ocultos por resultados imediatos. Falso engano.
cilada do diabo para amarrar a pessoa em caminhos tortuosos, em caminhos difíceis. Falsa sensação de liberdade, mas que quando a pessoa cai em si, bate o desespero. Que o Senhor tenha misericórdia desse povo e que nós possamos ser instrumentos na mão de Deus para alcançar o máximo de vidas que o Senhor nos trouxe. Que você seja instrumento de Deus, que você seja fiel no pouco, para que Deus te traga o muito, em nome de Jesus. Versículo 13 diz assim: esse segundo monstro fez coisas espantosas, fez com que caísse fogo do céu sobre a terra na presença de todas as pessoas, e enganou todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. Veja, a imagem da besta, a idolatria moderna. Hoje existe uma idolatria moderna. A idolatria moderna, ela pode ser tecnológica, ideológica ou espiritual. O sistema religioso enganador, ele também é chamado de falso profeta. Qual é a função do falso profeta aqui, desse sistema religioso enganador, desses monstros, da besta, do dragão, todos eles direcionados por Satanás, ordenados por Satanás? Levar o mundo a adorá-lo, produzindo sinais falsos. Milagres não são provas de Deus. O diabo, ele também faz milagres, mas custa caro aquele que busca no oculto por rituais satânicos. Entenda que a verdade é a palavra, a verdade é Jesus. Ó, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, chega ao Pai. Jesus é a verdade. Não se esqueça disso. Aqui, nesses versículos do 13 que nós lemos até o 16, eu vou ler o 16, o 15 e o 16, olha só, para vocês entenderem. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não o adorassem. Ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Veja, aqui o povo sentirá muito medo, todos, mas nós precisamos ter discernimento bíblico, conhecimento da palavra. A marca envolve a mão direita, a testa, a economia, a compra e a venda. A chave espiritual é para nós devemos continuar sendo fiéis, submissos a Deus e não a esses monstros. Nós devemos ter discernimento espiritual para continuarmos com a nossa lealdade e a nossa adoração a Deus. Nesse tempo de terror, de medo, discernimento espiritual, peça a Deus todos os dias, em nome de Jesus. Discernimento espiritual, Senhor, eu te peço, eu te clamo, dai-me o entendimento, o conhecimento da palavra,
para esse tempo. Entende uma coisa? Por que os sinais vêm na testa e nas mãos? Porque a testa representa a mente controlada, a mente a quem a pessoa dá o domínio. A quem você tem dado a tua mente para dominar? Quem domina a sua mente hoje? A Deus ou as trevas? Quem domina a sua mente? Por isso, em oração, eu sempre digo, a nossa mente e o nosso coração são cativos do Senhor Jesus. Pai, dai-nos uma mente como a de Cristo, um coração quebrantado e humilde como o do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos desejar, clamar pelas características de Cristo em nós. As mãos, então veja, a marca na testa, mente controlada por Satanás. As mãos representam as ações. As suas mãos têm abençoado mais ou pecado mais? O que as suas mãos têm feito? A marca não é um chip, é um alinhamento total de identidade, pensamento e prática. Identidade, pensamento e prática. Nós devemos ter a nossa identidade firmada em Cristo Jesus, para que não haja confusão nesses dias. A nossa identidade, o nosso pensamento, as nossas ações, que é a prática daquilo que nós fazemos, devem estar totalmente alinhados a Jesus. Amém? Totalmente alinhados. Busque a sua identidade, em nome de Jesus. Que não haja confusão nesses tempos. Versículo 17 diz assim: ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isso é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. A Bíblia traz esse número. Entende? O número 6. O número do homem é 6. E ele vem repetido 3 vezes. É o homem tentando ocupar o lugar da Trindade. O número 7 é o número da perfeição. É o número que representa a plenitude. Porém, o número 6 é o número do homem. Então, a palavra de Deus diz que tentando imitar a Deus, é repetido 3 vezes. É a exaltação máxima do ser humano sem Deus. É isso que esse número representa. Esse capítulo ele não foi escrito para gerar pânico, não é isso, entende? Abre os seus olhos, abre a sua mente, seja forte e corajoso, busque o conhecimento da verdade. Esse capítulo ele foi escrito para gerar discernimento e fidelidade em nós. A mensagem central do conhecimento desse capítulo é que o mundo seguirá o sistema do anticristo. Aquele que não ama a Deus, aquele que rejeita a verdade, esse seguirá o sistema do anticristo. Olhe dos lados. Muitas pessoas já estão vivendo esse sistema. E elas carregam ódio nos olhos. Elas carregam um ódio no coração. Que o nosso coração chega a doer quando a gente vê isso. O meu coração dói quando eu vejo quanto ódio a pessoa está sendo capaz de carregar. Na palavra que ela diz, chega a arder na gente. Dói. Os santos permanecerão com o Cordeiro. Mesmo que o mundo siga o anticristo, os santos permanecerão com o Cordeiro, que é Cristo.
O Evangelho diz que o sistema oprime, mas Cristo liberta. O mundo marca, mas Cristo sela. Cristo traz o selo através do sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Não se esqueça disso. O selo do sangue do Cordeiro está lá no capítulo 7 que nós já lemos. Não se esqueça disso. Não tenha medo, você não será marcado, você já é selado. Entende? Você não terá marca, você carrega o selo de pertencimento de Deus. Não faça confusão, não permita que haja confusão. Em nome de Jesus. Nem todo poder é de Deus, nem todo milagre vem do céu. Discernimento vai te dar os olhos para enxergar isso. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele permitiu que eu recebesse através da busca, da entrega, que você venha buscar e se entregar verdadeiramente a Deus para você reconhecer um falso profeta, para você sentir um falso profeta. Eu reconheço um falso profeta. Rápido. Ele não precisa nem abrir a boca. O comportamento do corpo dele demonstra para mim que ali dentro há um demônio inquieto, querendo tragar as pessoas pelas falsas profecias. Então nem todo milagre vem do céu, nem toda profecia vem de Deus. Tenha discernimento, busque sem cansar, incessavelmente. Ontem no culto, uma irmã falou assim para mim: pastora, eu estou naquela fase que eu não tenho vontade nem de trabalhar, eu tenho vontade só de ler, de estudar, de me alimentar da palavra. Eu disse: glória a Deus, eu já passei por esse período. E é normal e está tudo bem, mas precisa ter equilíbrio. É preciso ter equilíbrio. Todo processo tem um significado, nenhum processo é neutro. Todo processo tem um significado, tem um valor. E no fim todos terão que escolher. No fim, nesses dias, todos nós teremos que escolher entre o conforto e a fidelidade. Nós teremos que escolher entre um sistema e o Cordeiro. Nós teremos que escolher entre a marca e o selo de Deus. É uma decisão. Nós estamos aqui porque nós já tomamos a nossa decisão. E o que nós precisamos pedir ao Pai é que não haja confusão na nossa mente nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Quando o mundo inteiro se curvar ao sistema, Deus terá um povo que não se curva. E esse povo que não se curva somos nós. Nós não teremos medo do sistema. Porque o corpo, ele morre. O corpo, ele vai morrer. De uma forma ou de outra, o corpo vai morrer. Mas o nosso espírito e a nossa alma não. Então é isso que nós precisamos ter na nossa mente. Nós não podemos nos curvar diante desse sistema. Nós temos que permanecer diante de Deus. Porque nós somos o povo de Deus. O anticristo, ele vai dominar os marcados. Mas Cristo vai dominar os selados para a eternidade. Amém? Em nome de Jesus. Não se esqueça disso. O sistema do controle econômico, ele sempre vai estar ligado à adoração. Aquele que ama Mamon, aquele que ama o dinheiro, ele vai adorar o anticristo até o fim dos tempos. Ele não vai aceitar abrir mão das riquezas da terra. Porque o coração dele está nas riquezas da terra. Está nas coisas do sistema desse mundo. E o nosso coração está em Deus. Amém? Cuidado com líderes carismáticos demais, que não carregam a verdade. Cuidado. Tenham olhos bem abertos diante da verdade. Não troque o que você conhece pelo conforto. Não troque a paz da sua consciência pelo conforto.
Não faça nada para agradar os outros sabendo que você vai desagradar a Deus. É isso que eu quero dizer. Porque a palavra, não faça nada para agradar os outros e desagradar a Deus. Os sistemas, eles são os ídolos. A tecnologia, as redes sociais estão virando ídolo. Seguidores estão virando ídolos. As pessoas estão trocando, estão tirando Deus do trono e colocando outras coisas. E nós já reconhecemos isso. O sistema do mundo está querendo tomar o lugar de Deus. A sua identidade deve estar em Cristo, sempre, porque se a tua identidade estiver com o Senhor, nada te corrompe, nada te rouba a presença, nada rouba a glória de Deus que está sobre a sua vida. Tem dias difíceis que você começa a declarar que a nuvem de glória está sobre a sua vida. A nuvem de glória está sobre a minha vida. A nuvem de glória está sobre a minha vida. Por onde eu caminho, há uma nuvem sobre a minha cabeça. Se veja debaixo de uma nuvem de glória. Se veja debaixo de uma nuvem da presença constante de Deus. A fé. A fé é você crer naquilo que você não pode ver, vivendo a certeza que você está vivendo aquilo que é as promessas de Deus na sua vida. A fé é você viver gerando, aquilo que você acredita que você está vivendo. Amém? Em nome de Jesus, busque essa verdade. Em nome de Jesus, busque viver a presença na sua totalidade. Amém? Em nome de Jesus. O mal não vem com violência. O mal não vem só com violência. Ele vem vestido e muito bem vestido. O mal se aproxima de nós muito bem vestido, com palavras doces, enganosas. Nem toda bajulação é para o bem. Tem muita bajulação que as pessoas se achegam até você para preparar armadilhas. Armadilhas para fazer você cair nas ciladas do diabo. O mal, ele vem convincente. Ele vem muito bem organizado. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus por mais um dia, por mais um estudo, por mais uma palavra. Obrigada, Senhor. A tua presença nos faz a viver fora do sistema desse mundo. Eu já tenho me visto com muita dificuldade de viver no sistema desse mundo. E eu desejo que você alcance esse nível, que você alcance e que seja acelerado na sua vida em nome de Jesus. Que você viva em espírito, em nome de Jesus, que a sua mente esteja totalmente conectada ao Senhor o tempo todo, porque assim você vai transbordar amor por onde você estiver. Quando as pessoas estiverem perdidas, desoladas, você vai se lembrar de tudo isso que você está aprendendo. Aqui é a visão do apóstolo João aos dias difíceis dos últimos tempos. E nós teremos esse coração abençoador, cheio de amor. E você vai oferecer o amor de Cristo à pessoa. Você vai chamar a presença do Espírito Santo. Quando você estiver diante de uma pessoa difícil, mas que você vê a oportunidade de falar de Deus para ela, porque ela está em um momento de dor, antes de você dizer alguma coisa, convida o Espírito Santo. Mesmo em voz alta, convida ele na frente da pessoa. Fala: Espírito Santo, eu te convido a estar presente aqui agora. Eu te convido a estar aqui e a tocar esse meu irmão, essa minha irmã. Amém? Em nome de Jesus. E deixa Deus te usar. E deixa Deus te conduzir. Porque a tua vida é dele. Você é pertencente a ele. Amém?
em nome de Jesus. Glória a Deus por mais um dia. Hoje é aniversário da nossa irmã Estela Tali, né? Estela Natali. Parabéns, Estela, irmã querida. Nós estávamos com saudade de você. Que você seja grandemente abençoada. Que você receba todas as bênçãos do Senhor nesse dia de hoje. Que você seja cheia do Espírito de Deus. Que o Senhor venha te sustentar todos os dias. Que a cada manhã sobre a sua vida venha bênçãos de um ânimo novo, te trazendo a alegria, o amor e a paz. A paz que excede todo o entendimento que o nosso Senhor Jesus prometeu sobre a nossa vida. Eu declaro em unidade e em concordância com todos aqui, bênção sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, feliz aniversário. Tenha um dia abençoado. Tenha um dia de muitas alegrias na presença de Deus e junto dos seus familiares. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo ensino dessa manhã. Pai, eu repreendo na vida dos seus filhos todo espírito de distração. Eu rejeito e repreendo na autoridade do nome de Jesus todo coração endurecido, toda mente resistente, incrédula. Eu declaro que cai por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor Deus, que o fogo do Espírito Santo toca nos olhos de todos e que haverá mais discernimento, mais visão do reino. Eu declaro visão espiritual aguçada, aberta, discernimento espiritual afiado, alinhado aos planos eternos do Senhor. Eu declaro que nós viveremos todos os propósitos eternos do Senhor de maneira completa, de maneira plena, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença, pela tua direção. Obrigada, Espírito Santo, por cada palavra, por todas as bênçãos todos os dias. Obrigada por pegar na nossa mão e caminhar junto de nós, assim como o Pai dá a mão a uma criança. Assim é o Senhor na nossa vida, a nos conduzir todo o tempo pelos nossos caminhos. Glórias nós te damos, Senhor. Glorificamos o teu nome, exaltamos o nome do Senhor. Declaramos que te amamos, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é quem nos sustenta. Reconhecemos que temos o selo do sangue do Cordeiro, que somos filhos separados e amados. O Senhor nos escolheu como povo eleito. Somos o teu povo, Senhor. Eu repreendo toda confusão mental na mente de todos, em nome de Jesus. Eu declaro que o sangue do Cordeiro está sendo passado no topo da sua cabeça até a sola dos seus pés. E você está selado, protegido, guardado debaixo das asas do Pai. Eu declaro que cada dia você viverá o sobrenatural de Deus, que cada dia mais você experimentará do amor de Deus. Cada dia mais o seu coração se felicitará a serviço do reino, não somente o reino das quatro paredes da igreja, mas o reino que é livre, que é onde você estiver, em um campo, em uma praça, em um ponto de ônibus, em um mercado, em uma sala de espera de uma clínica, aonde você estiver, abastecendo seu carro. Ali você é boca de Deus na vida das pessoas. Ali você pode levar o Evangelho através de uma bênção, através de uma palavra, de um sorriso, de um aperto de mão, de um abraço. Seja usado por Deus. Não atrapalhe o agir do Espírito na sua vida.
Não resista ao poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Seja profeta, em nome de Jesus. Estenda mais as suas mãos, ao invés de recolhê-las. Que as suas mãos sejam mãos a servir o reino, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelo teu amor. Obrigada por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Obrigada porque até aqui o Senhor nos sustentou. Porque até aqui o Senhor nos trouxe, nos deu toda a direção. Até aqui o Senhor nos fortaleceu. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. E desde já nós te agradecemos. Consagramos ao Senhor o nosso dia de trabalho. Tome em suas mãos, Pai, o nosso dia de trabalho. Dai-nos a direção, as estratégias de fechamento de vendas. Que nós possamos ser um canal de bênçãos na vida das pessoas também no nosso trabalho. Assim nós te pedimos de todo o nosso coração e te agradecemos por esse tempo e pela tua presença, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde em todos os seus caminhos do dia de hoje. Amém? Em nome de Jesus. Até amanhã. Em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus. Tchau.